Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Não sei a hora que você vai ver, assistir os nossos vídeos, mas já estamos aqui, né, falando no momento certo, na hora certa que você vai estar vendo, para podermos nos conectar, né? Obrigada por entrar aí na sua casa, chegar aí onde você está, para mais um vídeo aula, né? Escola Bíblica. O tema hoje, né, é a armadura de Deus, né? É o Espírito Santo. Então, pedimos ao nosso Deus eterno que nos venha iluminar para que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas venhamos a compartilhar a palavra que liberta, a palavra que consola, a palavra que edifica, a palavra que transforma. Muito obrigado, Yahweh, por fazer-nos luz, né? Para estarmos iluminados todos uns pelos outros. Amém? Então hoje vamos falar da armadura de Deus, nesses minutos que nós temos aqui. E eu quero assim já compartilhar que a armadura de Deus, para nós para ter essa armadura de Deus, para a gente estar compartilhando. Claro que não basta somente ser religioso, né? Não basta somente acreditar num sistema religioso, não é verdade? Nós precisamos realmente estar o quê? Convertido, mas não é convertido que às vezes, muitas das vezes as pessoas pensam, tem que virar santo. Não. A conversão de que eu falo é a mudança de pensar, né? A mudança de atitude, verdade? É a mudança, muitas das vezes, do nosso caráter, né? Que é obter assim, nos revestir do fruto do Espírito, né? Que está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito precisa habitar em nós para que nós venhamos ser testemunha viva, né? Desta conversão. Não é virar santo, não é estar perfeito, né? Mas é estar conectado realmente com o Espírito de Deus, porque Ele é o nosso guia, né? Ele é a nossa cobertura e é a nossa estrada, não é verdade? Preste atenção. Então, falando de armadura, né? Precisamos ter duas coisas, conhecimento e capacitação, né? Que se fala unção. Nós precisamos ter unção, porque o conhecimento sem a unção, porque é a unção que traz para nós o que? A capacitação, né? Para nós fazermos aquilo que na carne nós não fazemos, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, a unção nos capacita a ser o que não somos, né? Porque nós aqui, nesta espiritualidade do reino de Deus, nós estamos, nós não somos. O único que é o eu sou é o nosso Pai Celeste, tá bom? Preste atenção. Então aqui na armadura de Deus, aqui Efésios 6, versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, sedes o quê? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes o quê? Ficar firmes, né? Contra o quê? As ciladas do diabo, né? Então, já de antemão aqui é um vídeo aula, né? Então, as ciladas do diabo, o diabo não é nenhum ser, né? Biblicamente falando, né? O homem é que inventou algumas coisas para poder assombrar e confundir. Mas o diabo aqui é a carne, né? Contra as ciladas da carne. Porque nós, às vezes, nos inclinamos muito para a nossa origem carnal, né? E assim fazemos coisas que não condiz com uma pessoa convertida, né? Muitos é convertido, né? Assim, ovelhinha, mas em certos momentos, né, vira lobo. Então,
quando nós nos convertemos de verdade, nós o quê? Nós somos revestidos e transformados o quê? 180 graus, não 360, porque o 360 volta para o mesmo lugar, né? Mas o 180 não. Nós mudamos de estado, se estamos para este lado, mudamos para aquele lado, mudamos, não andamos, né, na mentira, não andamos em filosofia, não andamos em sofisma, né? Sofisma é coisas que é verdade, mas muitas das vezes não é verdade para nós, não é verdade para o nosso tempo, né? Acontece muito quando às vezes você lê uma passagem na Bíblia, não é verdade? Muitas das vezes, a gente, às vezes, por falta de entendimento, até pregamos, mas ali é um sofisma. Por quê? Por que é sofisma? Porque ali é uma verdade, né? Mas é para um povo que não somos nós, é para uma cultura que não é a nossa, é para um tempo que não é nós, entendeu? Preste atenção, hein? Então isso é sofisma. Filosofia é quando o homem quer enfeitar o pavão, né? Quer enfeitar o pavão através do que está escrito. E às vezes aí, com isso a gente acaba não entendendo a palavra na sua essência verdadeira, né? João 15, né? Que Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira. Ele disse porque há muitas videiras que não é verdadeira. Então precisamos estar o quê? Ligado nessa armadura de Deus para estar conectado, né? Com a videira verdadeira, ser ramos ligados na verdade. Porque há muitas coisas, né, que nós vemos que mudaram a verdade de Deus em mentira, verdade? Não aceitam, muitas das vezes nós vemos que eles não aceitam o reino de Deus estabelecido na cruz, consumado, né? Que é o reino que naquele tempo estava próximo e que Deus não é mentiroso, não é verdade? Então o reino que chegou, esse reino que nós vivemos, que é o espiritual, né? Presta atenção, aqui em 1 Coríntios 3, no início, diz assim, ó, Paulo disse para eles, né, para os cooperadores, não é verdade? Presta atenção, ele disse assim, ó, eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, né? E sim, como a pessoas o que? Carnais, né? Lembra? O diabo é carne, né? Presta atenção. Como a pessoas que? Carnais. Como a crianças o que? Em Cristo, né? Eu lhes dei leite para beber, porque tem que dar leite, né? Assim que começa, a gente dá o leitinho, a criança vai ficando fortalecida, depois nós vamos dando mais uma comida sólida. Porque, né, não podemos a criança nascer e já der mocotó para ele, né? Então nós temos que ir devagar. Então aqui nesta aliança eterna que é a graça de Deus, nós somos assim, né? Vai fortalecendo aqueles que estão muitas das vezes religiosos, né? Mas às vezes ainda não assimilou que nós vivemos um reino espiritual, um reino já estabelecido, né? Um reino que é depois da cruz, que é o Cristo ressurreto. Não vivemos Jesus de Nazaré. Quem viveu Jesus de Nazaré foi lá os apóstolos, os discípulos. Preste atenção, hein? Então, ele veio para Israel, para cumprir a lei, não é isso? Preste atenção. Mas, então, ele diz assim, ó, eu lhes dei leite para beber, não pude alcançá-los, né, com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Então, naquele tempo, eles não podiam ainda suportar. Infelizmente, passou-se 2000 anos e muitos ainda não suportam, né? Eles não suportam ouvir, né? Porque querem viver apenas no amém. Pastor dizer quando é que ele me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não querem o quê? Prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, no conhecimento, né? Na iluminação do Espírito Santo. Ainda querem viver pela escrita das tábuas, né? Que é lá os pactos anteriores, não é verdade? Presta atenção, hein? Agora é escrito o que? Na mente, é verdade? Presta atenção, hein? Então,
nós temos que, ainda em Hebreus, me lembrei agora também de Hebreus, deixa eu ver aqui, em Hebreus 5, deixa eu ver se, Hebreus 5, versículo 11, também está escrito sobre isso, versículo 11, que é uma exortação ao progresso na fé, entendeu? Ao progresso na fé, tem que acreditar nesse mundo espiritual, neste reino estabelecido, graça eterna, evangelho eterno que já vivemos. Então diz assim, ó, Hebreus 5, versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, né? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser, né, mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de comida, de alimento sólido. Entendeu? Então, regrediram, né? Quando você vai a Gálatas 3, ó, uma coisa vai levando a outra. Quando você vai a Gálatas 3, né? Assim Paulo estava falando ali para eles. O que fascinou vocês, né? Vou ver se eu acho que rapidão. O que fascinou vocês? Ó Gálatas insensatos, né? O que fascinou vocês? Eu quero apenas saber o que fascinou vocês. Gálatas 3, estou quase achando aqui, né? Gálatas 3, só para entendendo o raciocínio, né? E compreendendo. Paulo disse assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que os fascinou? Então é uma pergunta. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Já tinha passado a cruz, né? Ele foi o Cordeiro Santo, sacrifício vivo, né? Pagou de uma vez por todas, né? Para estarmos na graça, né? Para eles ali naquele momento, os judeus que viviam no pacto da lei, né? Ali Jesus tirou o pecado do mundo, ali Jesus, né, fez a redenção, cumpriu o que falou, né? Que ele veio para redimir, ele veio para resgatar, não é verdade? Pela fé foram resgatados, né? Pela fé foram justificados, Romanos 5, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, os Gálatas insensatos, quem fez vocês, né? Vocês mudar de ideia, né? Que está, muitos a gente fala, muitos diz que compreende que está no reino já estabelecido, depois da cruz, no ressuscitado, na graça de Deus, que a graça foi o último pacto, né? Mandado pelo Pai, não é verdade? Não tem outro. Mas aí o povo gosta de um sistema que nos leva, né, para uma doutrina no pacto antigo. Né? Se era para nós vivermos no pacto antigo, porque foi estabelecido um novo e vivo caminho. Não? Presta atenção, hein? Então, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante de vocês, né, que tudo aconteceu? Tu viu tudo que aconteceu? Presta atenção. Aí, versículo 2 diz assim, ó, quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pelos rudimentos, tradição, ritos, né, de fariseu, de Israel, dos israelitas? Nós não somos israelitas, nós não somos Israel, não somos hebreus, né? Tu recebeu a graça de Deus, foi por tudo aquilo que era para Israel, para a cultura de Israel, dos judeus? Ou foi pela pregação da fé? Né? Paulo diz, né? Porque Paulo ali estava pregando para os circuncisos e incircuncisos, né? Era um evangelho universal, não é verdade? Só ele foi levado ao terceiro dimensão, ao terceiro céu, né? Que fala céu, para poder receber a incumbência
Se Jesus quisesse, né, que nós fôssemos assim, doutrinados no evangelho da circuncisão, ele já tinha edificado a igreja da circuncisão em Pedro. Não precisaria, né, assim, transformar Paulo para trazer o entendimento espiritual para o mundo. Aleluia! Entendeu, minha? Presta atenção. Então ele disse, né, quero apenas saber isso de vocês. Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos, tão loucos, né, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Não é possível isso, né? Não é possível isso, ter entendimento. Entendeu, minha? Presta atenção. Agora vamos abrir um parênteses aqui, neste início de vídeo aula, né? Porque quem é você, irmãzinha? Né? Quem é você, irmãzinha, para nos dar aula? A gente sabe já de tudo. Presta atenção. Presta atenção mesmo, né? A gente apenas, né, como diz 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, né? Ali fala, pregue a palavra. Eles querem ou não, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Cumpre cabalmente o seu ministério. Mas irmãzinha, mas quem é que deu esse ministério para você, irmãzinha? Pois é, eu acho que assim, que eu li na Bíblia, Efésios 4:11, que foi Deus que deu dom, né? Deu dons aos homens para se aperfeiçoar, para poder assim, um tem um dom disso, outro tem um dom daquilo, e ali formam o quê? Pessoas, aí formam, cada um com o seu dom, formaram, né? A igreja de Jesus Cristo, né? Mas hoje nós somos o quê? Nós não somos desses, porque quando foi pregado o evangelho, foi uma escatologia, né? Foi um futurista, porque o juízo ainda não tinha acontecido. Mas hoje, quando nós sabemos que o juízo aconteceu no ano 70 DC, não aceitam o reino de Deus, né? Que veio com aparência invisível e assim cumpriu a palavra, né? Consumada da cruz. Porque Jesus veio, né? Temos que falar em todos os vídeos que Isaías 61 fala que ele veio para o quê? Resgatar, né? Para libertar os cativos, né? E no versículo 2, não se esqueça de dar uma passadinha e lá e ler que ele vem para o dia da vingança do Senhor. Um dia vamos fazer um vídeo só sobre isso, sobre o dia da vingança do Senhor, né? Presta atenção. Então, se ele veio, ele cumpriu, ele não é homem para que minta, né? Ele resgatou, mas também, né, teve o dia da vingança do Senhor. Então, o que me faz se pregar em tempo, fora de tempo, me presta atenção. Primeiro, porque assim, fizeram acreditar que eu era professor de escola bíblica, né? Então, assim, eu acreditei, entendeu? Tomei posse, estou até hoje, entendeu? Eu estudei assim na escola, né? Assim, peguei assim um diploma, não sei se dá para vocês verem, um diploma no Instituto Teológico Quadrangular. Foi em 2003, entendeu, menino? Presta atenção, aí recebi o diploma. Eles disseram que eu era professora, entendeu? Eu assim fiquei assim acreditando e comprei muita coisa, porque eu gosto de estudar. Aí eu comprei dicionário, entendeu? Esse dicionário aqui, muito bom, entendeu? Presta atenção. Tem 5 Bíblias, não dá para mostrar aqui tudo, né? Mas só vou mostrar essa aqui, apologética, que tem tudo. Eu comprei um dicionário também, universal, que eu acho que aqui nesse sistema aí vai aparecer assim, a escrita aparece ao contrário, né? Mas dá para vocês prestar atenção. Comprei esse aqui, ó, tem o Apocalipse, né? Tudo minucioso, entendeu? Me presta atenção, eu vou mostrar mais para vocês, vou mostrar mais, entendeu? Vou mostrar mais o que, né? Que eu sou bambambam, não, estou mostrando apenas porque eu acreditei que eu sou professora, né? Porque eu estudei tudo isso. Tenho, assim, 3 livros de Flávio Josefo, só vou mostrar esse aqui, que é o principal, que é Guerra
dos Hebreus, entendeu, menino? Tá prestando atenção? Livros seculares, eu tenho muitos, não dá porque senão a aula vai ser só disso, entendeu? Tem os evangelhos, tudo separadinho, estudo minucioso, tudo, Mateus, tem tudinho, entendeu? Me presta atenção. Apostilas, nossa, tenho assim muita apostila, vou mostrar só alguns para vocês entenderem. Essa aqui está escrito assim, ó, dinâmicas e estratégias de evangelização, isso aqui, entendeu? Eu tenho assim umas 3 edições só sobre esse assunto. Esta aqui, administração da igreja, que eu estudei, entendeu, menino? Presta atenção. Treinamento de obreiros, entendeu? Escola de líderes também, tenho assim umas 2 apostilas que é de escola de líderes, que eu não achei, tá por aí. Metodologia e prática do estudo da palavra, entendeu? Estudei sobre esse negócio, entendeu? Presta atenção. Teoria e prática do ensino bíblico, entendeu? Estudei também um cadinho. Vivência cristã, entendeu? Não dá aqui para me mostrar tudo, eu só catei algumas para poder compartilhar com vocês. Teologia, o que? Do culto. Teologia de culto. Enfim, o que eu quero dizer é que quando a gente gosta, entendeu? A gente prossegue para o alvo, entendeu? Quando a gente é realmente interessado, quando a gente é realmente separado. Deus deu dons aos homens, está em Efésios 4, vocês vão lá ler todo Efésios 4, né? Muitos de nós foram preparados antes da fundação do mundo, não foi ninguém que mandou, falou, entendeu? Assim como Jeremias, né? Deus falou para papai, falou para Jeremias, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te consagrei profeta, entendeu? Foi eu que mandei, menino, te criei para isso, entendeu, menino? Então muitos de nós não somos diferentes de Jeremias, acredite nisso, você não é diferente de Jeremias, Deus tem propósito na sua vida. Então hoje, né, nós falamos sobre isso, sobre que nós temos que prestar mais atenção no reino de Deus, e o reino de Deus não é com aparência visível, né? Falamos também de revestirmos, né? Revestirmos de toda a armadura de Deus, não é verdade? Presta atenção, e ficar firmes contra as ciladas da carne, o diabo é carne, né? Aqui continua falando no versículo 12 de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, tá vendo? A nossa luta não é contra o diabo, entendeu? Então uma hora está escrito carne, outra hora está escrito diabo, mas é tudo a mesma coisa. Aí, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Tá entendendo, menino? A gente tem que entender a Bíblia. Entendeu, menino? Porque as pessoas, muitas vezes, a gente lê assim curricularmente, a gente não entra, não consegue assimilar o que está escrito, né? Que aí, muitas vezes leiam textos e a gente, às vezes, vão esboçar, né, outras coisas, falar outras coisas. Vou dar um tempinho que tá passando coisa aqui na rua. Um pouquinho, né? Barulho, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, desse jeito, né? Então, nós às vezes não assimilamos o que está escrito, a gente só assimila o que o pregador, o mestre, o professor, o fulano, o ciclano, a vizinha, o evangelizador quer dizer, entende? E a gente não tem que andar no que querem dizer, né? Não vivemos de ouvir falar, vivemos de intimidade, de conhecer realmente, né? Então, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? E sim, contra o quê? Contra os principados, né? E potestade. Principados, o que é principados? Meu Deus, principados, né? São os que? O governo, né? São governos espirituais, né? Governos também físicos, muitas das vezes trabalham juntos. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Lembra que eu li
né? Em 1 Coríntios 3, ali no início, né? Tem coisas espirituais, né, que é difícil de falar, porque se vocês não compreendem nem as coisas do leite, como é que vai compreender as coisas da comida sólida? Presta atenção, hein? Presta atenção. Então, muitas das vezes você pensa que você está sendo comandado por homens, mas não. Está comandado, né, por do mundo espiritual, né? E muitas das vezes você pensa que é o mundo espiritual que está comandando, às vezes, certas situações, certos sistemas, e às vezes é só carne, né? É carne guiando carne, entendeu? Diabo guiando diabo. Presta atenção, hein? Até eu lembro que falava assim, muitas das vezes tem lugar que é diabo expulsando o próprio diabo, quer dizer, carne expulsando a própria carne, né? Com problemas sérios. Então, pessoal, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, o quê? Em um dia mau, né? Então nós temos que estar revestidos do poder espiritual para nós resistirmos os dias maus que vivemos, né, no mundo físico. Presta atenção, hein? E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis, né? Firme. Estais, pois, o que? Firmes, cingindo-vos com a verdade, né? Então nós temos que nos cingir o quê? Com a verdade, né? Hoje, muitas das vezes, né? Hoje não, né? Durante todo o tempo de religiosidade que eu vivi, eu vi muitos falar medo, né? Não sei o quê, tá vendo? Jesus está voltando, tá acontecendo isso, a guerra. Não, tá vendo quando acontece alguma coisa ruim, né? Tá vendo? Jesus está voltando. Até hoje eu vejo pessoas falar, pessoas cultas, né? Tá vendo? Tá acontecendo tal coisa. Gente, pelo amor de Deus. Então, a gente, pelos estudos que a gente tem, só se foi tudo mentira, né? Porque nós não vivemos lá. Mas nós sabíamos que existia um tempo que ainda era pior que o que nós às vezes ouvimos hoje. A maldade está aí generalizada, tá assim, se generalizando. Mas não é que está acontecendo agora, porque é final disso, final não. Houve um tempo dos bárbaros, vai estudar sobre isso. Houve um tempo, guerra sempre houve guerras, né? Sempre houve guerras. Vai ler lá a Bíblia, como matavam-se, né, muitos nas guerras, né? Vai ler lá no tempo de Davi, vai ler, saber sobre o que acontecia na Idade Média, né? O que acontecia nas cruzadas, o que acontecia. Houve um tempo que existiam as arenas e jogavam gente para os leões comer, né? Pegavam pessoas, houve tempo que pegava pessoas e botava como luzeiro para poder, botavam óleos, tascavam fogo. Entendeu, menino? Presta atenção. Aconteceram-se muitas coisas que pela honra e glória de Deus hoje não acontece. Acontecem coisas horríveis, né? Diferentes, mas horríveis ainda, né? Muita tristeza. Mas não é que o dia mau chegou hoje, né? O dia mau no mundo da carne sempre existiu, né? Logo no início, o que aconteceu, né? Caim fez o que com o irmão? Presta atenção. Então a maldade sempre existiu. E o que eu quero dizer é que me parece que em Isaías 45 fala que foi Deus que criou o bem e o mal. Então ele sabe de todas as coisas. Quando nós falamos essa expressão, estamos certos, entendeu? Ele sabe de todas as coisas. Então nós temos que entender a palavra, né? Então Deus, ele criou. Quando nós estudamos, sabemos que está escrito que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Não foi ele que foi soberano em cima de Deus. Não. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Entendeu?
Então tudo tem um propósito, né? Se Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, quando ele foi criado, né? A partir dos seus filhos, os anjos, que criou assim esta matéria, né? Porque Deus criou, mas foi quem fez, né? Ali, né? Há uns seres, que, né? Variedade de seres que juntaram para fazer este veículo para andar na terra, que é o ser chamado de humano, né? Tá escrito lá, façamos, plural, tá sabendo? Presta atenção, depois a gente estuda mais sobre isso. Então eles foram incumbidos de fazer, né? Deus criou, né? Por isso que fala Deus criou, mas da expressão façamos o homem em nossa imagem e semelhança é plural. Entendeu, amigo? Porque é Deus que estabelece, é Deus que é soberano. E o homem hoje em dia ainda acha que renova alianças, que faz alianças, que sai da aliança, que volta para a aliança, que aceita Jesus, que não aceita Jesus. Entendeu? Então temos que entender a palavra escrita, como eu disse no início, não as filosofias, não os sofismas, né? Presta atenção, hein? Então, calçai os pés com o quê? Com a preparação do Evangelho da Paz. Entendeu? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Qual é o Evangelho da Paz? Né? Aquele que já estava com aquele que foi o príncipe da paz. Já está lá no livro de Isaías, né? Que ele viria o príncipe da paz. E ele foi estabelecido, não é verdade? Presta atenção. Então é este evangelho que nós temos que calçar, que é o evangelho da graça, né? Da graça de Deus, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que nós temos neles, independente se o dia está bom, se está ruim, né? Porque das mãos deles ninguém nos arrebata. Esta paz que não é a paz do mundo, como ele mesmo disse. Eu não vos dou a paz do mundo. O mundo não conhece essa paz em Cristo, esta paz do Espírito Santo em nós, né? Esta firmeza, essa fé. Não tem, o mundo não conhece, o mundo não tem conhecimento, né? Por isso falamos que é preciso crescer na graça e no conhecimento, comer comida sólida. Porque o sistema religioso, muitas das vezes, quando eu falo, não estou generalizando, nem falando disso, daquilo, eu estou falando de pessoas que muitas das vezes não se interessam. O pastor, o professor, né, a liderança está ensinando e ele está disperso ali, só deixando o tempo passar, dizendo amém, no que nem entendeu. Quando sai do lado de fora, eu estou falando isso porque eu sou sempre fui uma pesquisadora, né? Entendeu? Presta atenção. Muitas das vezes eu estava ali na aula ali, e as pessoas às vezes comentavam comigo coisas que não tinha nada a ver ali com a aula, né? Coisas que não tinha nada a ver, e eu nunca gostava. Às vezes ficava procurando, entendeu? Falando coisas que não tem nada a ver. Muitas das vezes eu vi, né, o pastor, o professor lá falando, e pessoas do meu lado, entendeu? Fingindo, no caso, que estava lendo a Bíblia, mas estava em outra página, estava, entendeu? Dispersos. Entende? Então eu sou uma pesquisadora, estou falando de coisas verídicas, coisas que eu vivi. Entendendo? E presta atenção. Aí não aprendi, muitas das vezes eu recebi uma oportunidade, falava uma vez abobrinha. Entendeu? Vai abrir o culto. Tá bom. Boa noite, irmãos. Cheguei agora, que eu vim não sei da onde, aí não sei o quê. Tô falando de coisas que eu já vi. Aí, gente, eu quero falar para vocês. Que Deus é muito bom. Eu comprei uma televisão, eu não estava pensando em comprar televisão, não podia comprar televisão agora.
Mas aí eu fui na época, Carrefour. Gente, eu não vou continuar a história, não. Isso é uma abertura de culto. Já vi outra falar? Gente, presta atenção. Olha, eu estou falando coisas que eu vivi. Estou falando que sou pesquisadora. Presta atenção. E estudiosa. Abre o culto. Gente, eu estou feliz demais. Porque, entendeu? Porque eu fui achada, meu marido me achou depois de muito tempo, me achou. Eu tive me desabafando com o pastor. Aí, o pastor falou para mim, tenha fé, irmão. Daí, hoje se concluiu. O pastor falou para mim que me esperar. E aconteceu. Ele me achou. Quer dizer, irmão, ele não te achava porque você ficava se escondendo, só pode ser. Tá entendendo, irmão? Outra, vou falar sobre outra situação. Povo sedento esperando. A irmã, vamos abrir Jeremias 5. Leu o primeiro versículo. Depois desembestou a falar da vida dela, da mãe dela, que como é que ela chegou do norte, como é que não chegou, que chegou aqui, que sofreu, no Rio que sofreu a beça, que o padrasto batia na mãe, enfiava a faca e não sei o que, enfim. Onde ela morava, o banheiro nem teto tinha, eles passaram muita dificuldade. Aí o que ela queria... Resumindo, ela falou a vida deles todinho para dizer como que ela encontrou a igreja. Entendeu? Que aí alguém convidou ela, foi na igreja, hoje a vida dela é outra. Mas, menina, presta atenção. Nós temos que prestar atenção. Que nós temos que falar da palavra de Deus. Há momentos de conversas, né? De assuntos, de reuniões, né? Que a gente fala o que a gente quer, né? Porque é reuniões particular. Mas o que eu estou falando, que isso daí é abertura de culto. Entendeu? As pessoas vão à igreja para quê? Para me ouvir. Eu não vou, né? Mas para ouvir a irmã falar que o padrasto enfiava, né, negócio lá, que batia, fazia acontecer com a mãe dela. Entendeu? Naquele momento eu não fui lá para isso. Eu não estava, né? Aliás, isso aí foi um culto até na rua. Entendeu? E a variedade de coisas que eu vou falar, entendeu? Presta atenção. Havia até um culto que eu não entendi, que foi um monte de gente. Entendeu? E olha que era um dia que diz que é santo. No lugar santo, no altar que é santo. Tira a sandália dos seus pés, que o lugar é santo. O altar é santo. Mas no altar, muitas, entendeu? Começaram a ter manifestações, eu não entendi nada. Se estavam se manifestando no lugar santo, imagina, entendeu? Lá engraçado que eu passei por vários bares, não tinha ninguém se manifestando. Lá no lugar, no altar que era santo, tinha um monte de gente. Porque se realmente é um espírito de porco, o espírito de porco tinha que esperar lá fora. Ela poderia esperar lá fora o espírito de porco. Mas dentro, no lugar santo, não entrava. Entendeu, menino? Presta atenção, presta atenção. Porque o que eu conheço da palavra diz que no mesmo lugar não fica dois valentes. A Bíblia está errada? Então ali só tinha um valente. Qual? Entendeu? Presta atenção. Então, nós estamos aqui não criticando, não questionando nada. Apenas tem que entender que aqui é um vídeo aula. Então, estamos assim pondo várias coisas para nós que devemos entender o que é crescer na graça e no conhecimento, o que é o culto diário em nossas vidas, que é o Romanos 12, o culto de transformação, né? Não de emoção, não de sofisma, de filosofia.
de histórias, principalmente não é de histórias de Israel, de cultura de Israel, do tempo de Israel, dos ritos da tradição de Israel, né? Então temos que entender a palavra. Então já estamos assim por hoje, já indo para o fim, né, desta nossa conversa, né, para entendimento. Eu vou ler um pouquinho aqui em Filipenses capítulo 1, vocês leiam todo, entendeu? Filipenses pode ler tudo, capítulo 1, 2, 3, tudo, para prestando atenção no que está escrito, né? Que ali Paulo está falando para os filipenses, mas nós podemos aprender muita coisa, né? Com o que falou para ele. Eu vou ler um pouquinho aqui, que Paulo faz uma oração, né? Por eles. Faz uma oração por eles. Então vamos pegar para nós as palavras de Paulo e orarmos aqui, né? Uns pelos outros. É verdade? Até da hora, falta alguns minutinhos. Vamos falar assim, ó. Dou graça ao meu Deus por tudo o que lembro que de vocês, fazendo sempre com alegria, né, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Temos que orar, né? Orar para nós viemos a entender, tirar a soberba, tirar a vaidade, as verdades, né, mundanas, terrenas, não é verdade? Verdades de tradição, não é verdade? Precisamos ser humildes de verdade, para ver que há possibilidade de nós vivermos, sairmos do caminho para viver uma novidade de vida, um novo e vivo caminho. Preste atenção, hein? Há uma possibilidade de nós não rejeitarmos o reino de Deus e não vivermos como ensino, né, o pacto da lei que caducou, mas vivermos sim, aprendermos sim toda a história, mas como história, né? A doutrina não é as histórias, né? A doutrina que foi ali o novo e vivo caminho, o evangelho eterno para os hebreus que nós podemos alcançar pela misericórdia, é de Romanos em diante, tá bom, menino? Presta atenção. Presta atenção mesmo. Então, dou graças pela maneira como vocês, têm participado na proclamação do evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Então, eu dou graças também aí por todos vocês que compartilham com outros, para que outros também venham alcançar essa palavra, né? Que vocês que alcançam esse entendimento, né? Que compartilham, que comentam, né? A esses que se inscrevem no nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, né? Para estar assim juntinho conosco, né? Neste evangelho eterno da graça de Deus, se revestindo de toda a armadura do Espírito Santo, né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Entendeu, menino? Presta atenção. Completar o dia de Cristo Jesus. Então aqui estava falando, porque ainda não tinha completado, né? Isso aqui foi antes do ano 70, né? Que foi assim, a derrubada do Templo de Jerusalém. Aqui é uma palavra que o Templo de Jerusalém ainda estava arribado, né? Que ia ser derrubado, não é verdade? E assim porque o Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, não é verdade? Presta atenção. Então, tudo não vem da vontade de Deus, tudo é por Ele e para Ele, né? Como já dissemos aqui, até o coração do faraó foi ele que endureceu. Presta atenção, hein? Então, a derrubada do Templo de Jerusalém foi para porque ser estabelecido o templo espiritual, né? Nós já falamos sobre isso, que foi o homem que arribou o templo de novo, né? Para que nós não prestássemos atenção, que é povo reunido, né? E em todos os vídeos eu lembro esta passagem que fala, né? Que fala, é bom, né? Que se congregar como é costume
de alguns, né? Está escrito lá no livro de Hebreus. Então, o que Paulo ali, ou Paulo é Apolo que escreveu Hebreus, né? Então, o que ele está falando ali? Está falando ali, vamos traduzir. É bom que nós, irmãos, que estamos entendendo, né, este evangelho da cruz, esse evangelho eterno da graça de Deus, é bom que nós venhamos a nos reunir como é costume dos judeus, aqueles que é do templo lá de Jerusalém, né, do templo físico, né? É bom que nós venhamos a nos congregar. Congregar não é ir a um lugar, mas se reunir. Ali Paulo estava falando isso. É bom que nós venhamos a nos congregar como é costume, né? Porque quem vivia de costume é o quê? Os hebreus, né? Então, como é costume de alguns, né? Porque tinha muitos judeus que já tinham se convertido, né? Tinha se convertido. Então, já não eram todos, eram alguns. Preste atenção, precisamos entender a Bíblia. Preste atenção. Então, estou certo de que aquele que começou, né, que começou a boa obra em vocês, há de o que? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Presta atenção. Aliás, é isto que eu assim penso, né, de todos vocês, porque os trago que no coração, seja nas minhas algemas, né, que ele que sofria, né, para poder prestar atenção, para pregar o evangelho, né, não acreditavam nele porque ele era perseguidor do evangelho. Seja nas minhas algemas, seja o quê? Na defesa e confirmação do evangelho. Vamos lembrar que quando ele estava escrevendo, ele estava preso, né? Preso, assim como muitos gostariam de prender a gente, tirar a gente de jogada, quando a gente está pregando o evangelho eterno, né? Porque eles gostam muito do evangelho da circuncisão, né? Que caducou. Preste atenção. O evangelho de Pedro, né? Eles gostam muito. Tanto é que eles ignoram o Cordeiro Santo, que já tirou o pecado do mundo, já pagou o preço uma vez por todos. E quando chega esse Páscoa, eles gostam muito de falar do Cordeiro lá de Êxodo 12. Eu estou falando de coisas que eu pesquiso, né, que eu vejo. Presta atenção, hein? Seja mais nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês, o quê? São participantes da graça comigo, né? Pois Deus é testemunha que da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Presta atenção. E também faço esta oração, que o amor de vocês, né, aumente mais e mais e mais em conhecimento. Ler a Bíblia de vocês e vamos refletir, né? Ele fala assim, e também faço esta oração, né? Vamos orar uns pelos outros, né? Para isso, orar não é para comprar casa de praia, nem para acontecer isso, que acontecer aquilo, para aumentar, para Deus iluminar, peça a Deus sabedoria, né? E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, né? Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam o quê? Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem o quê? Por meio de Jesus Cristo, né? De Jesus de Nazaré, não confunda, por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Linda palavra, né? Então, versículo 12 de Filipenses 1. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Que às vezes pensam que estão nos fazendo mal, né? Podam às vezes o ministério teu, entendeu? Mas Deus, ele tem uma excelente
oportunidade. Se o mundo fecha uma porta para você, Deus a abre 10. 7 portas são abertas, né? O mundo pode fechar 3, mas Deus, ele abre 7. É desse jeito, presta atenção. Então, menino, presta atenção. De maneira que toda a guarda, né, pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, né? E os irmãos, em sua maioria, estimulados, né, no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, né? Precisamos compartilhar esses vídeos para entendermos que nós temos que ter ousadia para falar da palavra, que é o Espírito Santo que nos garante. Entendeu, menino? Não é porque, como eu mostrei alguns livros, algumas coisas que, né, diploma e tudo, mas não é isso. O que nos ilumina é o Espírito Santo de Deus. Entende? Presta atenção, hein? Quando eu estudei, fiz teologia, essas coisas, tudo, eu não compreendi nada. Eu estudei também na escola secular, na escola mesmo, eu estudava sobre o tempo de negócio de Moisés, os Egito, essas coisas, estudei tudo na escola. Mas eu não aprendi tanto, né? Assim, tanto não, aprendi, eu estou prosseguindo para o alvo, quanto é o Espírito Santo sendo iluminar a nossa mente, né? Porque ele falou que ia escrever na mente, né? Que agora já não é mais do tábua, né? A letra mata, né, menina? Mas o Espírito vivifica, vivificou, entendeu? Então diz assim, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, né? Tem pessoas que querem, entendeu? Querem porque querem, entendeu? Igual título, né? Tem gente que adora título, né? Teve uma vez que eu escrevi uma carta e entreguei para um pastor, acho que foi em 2016, 2017, por aí. Eu escrevi, olha, a partir de hoje eu não quero mais título, entendeu? Eu não sou professora de escola bíblica, não sou líder de coreografia, não sou líder de mulher, não sou líder disso, não me bota título de nada, entendeu? E de lá para cá foi respeitado isso. Não precisamos de título. O título que nós temos é espiritual, porque foi Deus que escolheu, né? E se Ele nos escolheu para algum ministério, né? Ele é que garante, não é verdade? Preste atenção, né? Então, naquele tempo teve os ministérios. Hoje não há mais ministérios, né? Mas nós falamos ministérios. Preste atenção. Hoje existe o quê? Adorador, né? Importa que nós viemos a adorar em espírito e em verdade. Então todos nós adoramos, né, ao Pai em espírito e em verdade, porque o Filho entregou-nos ao Pai, né? É só você ler João 17 todo, foi nos entregue, né? Presta atenção, já foi entregue. Entendeu, minha? Presta atenção! Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está o quê? Sendo pregado. Quem está falando aqui, o que importa é ele ser pregado, né? O que importa é ele ser pregado, presta atenção. Seja em sinceridade ou não, também com isto me alegro, né? Sim, sempre me alegrarei. Entendeu, menino? Não importa se ser sincero, se alguém tem outro objetivo, se é isso, se é aquilo outro. O que importa é que ele está sendo pregado. Nós temos que sempre assimilar, ter discernimento do Espírito, porque muitas das vezes, né, falamos amém para o Espírito que não é de Deus. Porque estou certo, né? Vamos agora para o fim. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Aleluia, né? Libertação e salvação é a mesma coisa, hein? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, né? Mas que com
toda a ousadia, como sempre também, agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Presta atenção. Entretanto, se eu continuar vivendo, Paulo estava preso lá falando, se eu continuar preso, ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é o que? Incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, ele quer continuar o mistério, ele falou, é mais necessário que eu continue a viver. Presta atenção, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham o quê? Alegria na fé, Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então, libertação e salvação é a mesma coisa, Que é isso que nós temos que estar unidos hoje falar, porque a salvação, já falamos sobre isso, A salvação lá dos hebreus foi uma, Foi salvar dos rudimentos, das regras, das coisas que aconteceram, Na derrubada do templo, Na destruição, na guerra dos romanos, na guerra dos romanos. Então, nós temos que entender que lá foi um tipo de salvação, mas em Cristo nós temos o outro tipo de salvação, A salvação no intelecto, entendermos, não é verdade? Porque a salvação que muitas das vezes, em alguns lugares, nós devemos pregar, é falar da salvação que é assim, Deus criança me ensinaram que era para salvar, aceita Jesus, eu vi, Estou falando que há muitos anos, eu sou pesquisadora. Então é para poder se salvar de ir para o céu, tocar fraude, santo. Eu vi muitos falarem que encontrar com Abraão, encontrar com a família não sei quem. Já vi pessoas falar, só vou encontrar com você lá no céu, não sei o quê. Entendeu? Falar que é negócio para o céu, e também, entendeu? E inferno, também estudei na escola, na minha escola normal. Entendeu? Que o que era céu e o que era inferno, principalmente o inferno. Eu aprendi que todo mundo vai para o inferno, Porque o inferno é a cidade submersa, onde se botava lá as pessoas enroladas, lá no, entendeu? Então esse é outro vídeo, entendeu? Mas que realmente para o inferno todo mundo vai. Hoje em dia o inferno é o cemitério, onde vai todo o diabo, toda a carne, sendo enterrado. Agora, para o céu, nós temos uma referência aqui em João 3, para nós terminarmos, que está escrito assim, no versículo 12: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre as espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, que é Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Entendeu, menino? Ninguém vai para esse céu que pensa que enganando todo mundo, entendeu? Cada um volta para a sua origem espiritual, que cada um tem a sua, depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso, Cada um tem uma origem, Na casa de meu pai há muitas moradas, Presta atenção. Então, para este céu que enganaram muitos, Tem gente que teve antes lá no tempo da Idade Média lá, vendiam até terreno no céu. Vendiam terreno no céu. O pessoal ficava o ano inteiro trabalhando para pagar terreno para o céu, com medo de ir para o inferno.
ia também para ir para o purgatório, queria pelo menos me deixe para o purgatório. Entendeu, né? Martinho Lutero tirou essas coisinhas, foi 95 teses que foi tirado, né, do ensinamento do povo, mas assim ficou muita coisa ainda, entendeu, minha? Presta atenção. Porque Martinho Lutero, ele não estava inventando outra religião, ele só estava falando ali o que ele entendeu? Mas prenderam ele, graças a ele, assim chegou um pouco mais rápido ao mundo a palavra, porque ninguém tinha conhecimento, era só o blá, 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 né? Então vamos ficar por aqui e entender a palavra de Deus que nos alimenta, que nos faz firme, que nós podemos com ousadia espiritual compartilhar para a graça de Deus. Entendeu, minha? Presta atenção. Então vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Paz seja convosco.